Eu sei que é desesperador ver as suas ações e fundos imobiliários se desvalorizando. E eu sei também que na tentativa de amenizar esses prejuízos nos seus investimentos, muitas pessoas acabam comprando tudo que está caindo na carteira para reduzir o preço médio, com aquela ideia de que, eu estou investindo para o longo prazo, se cair eu compro mais. E essa é a pior decisão que você poderia tomar. E eu quero te explicar o porquê nesse vídeo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e, diferente do que a maioria fala, a primeira coisa que você precisa fazer não é se desesperar e nem sair comprando para tentar reduzir o seu preço médio. Mari, então o que eu preciso fazer se eu estou investindo para o longo prazo e não é para pensar só no preço médio? Primeira coisa que você precisa fazer é reavaliar os seus investimentos. Eu chamo isso de seja racional. Por quê? Se está caindo, pode ou não existir um motivo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar isso daí. Pensa o seguinte, uma empresa estava indo tudo bem com ela, você investiu, você analisou, estava tudo certo, aquela empresa estava com bons números. De uma hora para outra, ela registra prejuízo num certo trimestre, que basicamente cobre todo o lucro que ela teve no ano anterior. Se ela teve prejuízo, ela perdeu fundamentos. E aí, nesse caso, se você continuar investindo nessa empresa, você viu que está caindo ali, continuou comprando e não parou para analisar que aquela empresa começou a ter prejuízo, aumentou muito as dívidas, perdeu margens ali de lucro e está super cara, você pode ter muitos problemas no futuro. Por outro lado, se a empresa está caindo ali, o valor daquela ação começou a se desvalorizar e a dívida está super controlada, está dentro daquele 3 vezes o EBITDA que a gente sempre comenta por aqui, a margem de lucro está só crescendo, ela nunca teve prejuízo, a empresa continua investindo nela mesma e fazendo novos investimentos ali para melhorar a própria empresa. Então, a única coisa que perdeu ali foi a questão de preço, de valor no preço daquela ação. Aí sim você pode investir um pouco mais e aproveitar essa oportunidade. Mas só sair aproveitando sem entender o porquê, às vezes é tiro no pé. Então, o que eu quero te falar? Não haja pela emoção. Senão você vai acabar só comprando na alta quando estiver subindo e acabar vendendo quando estiver caindo, ou acabar comprando quando a empresa está se deteriorando ali, está perdendo fundamento, está indo por água abaixo mesmo, aí você começa a comprar. Então, não vá pelos extremos, sempre avalie o que você está fazendo. Isso vai evitar que você faça maus investimentos e que no final você acabe tendo mais prejuízo. E pode ficar tranquilo que eu ainda vou te mostrar que mesmo se a empresa estiver só se desvalorizando ali, e talvez você queira investir um pouco mais para aproveitar a oportunidade, nem sempre vai ser uma boa opção para você. Eu vou mostrar alguns cálculos aqui, mas calma aí que a gente ainda chega lá. Qual é, então, a segunda dica que eu vou te passar aqui? Esse vídeo vai ter 4 dicas, vai ser bem tranquilinho aqui. Segunda dica é: use a sua reserva de oportunidade apenas quando você vê uma oportunidade real. Quando uma empresa se desvaloriza sem perder fundamento, Mário, o que é fundamento? Fundamento é aquilo que eu expliquei para vocês. Se ela está com dívida alta ou baixa, é um fundamento que a gente coloca ali naquela empresa para avaliar. A dívida está muito alta, então ela perdeu o fundamento. A dívida está controlada, ela está com bons fundamentos. A dívida, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, então ela está com ótimos fundamentos. É mais ou menos nesse sentido assim. Então, o que acontece? Se aquela empresa começou a se desvalorizar sem perder os fundamentos, é o momento de você ter um dinheirinho ali em caixa para investir um pouco mais e aproveitar a oportunidade. Mari, reserva de oportunidade para mim não faz sentido nenhum. Nesses momentos é interessante sim, porque normalmente quando o dividendo continua o mesmo, o que é dividendo? É o lucro que ela divide com o investidor. Quando esse dividendo permanece o mesmo e o preço que você pagou ali naquela ação ou naquele fundo imobiliário é menor, o seu retorno aqui é muito maior, porque você está pagando mais barato e recebendo o mesmo dividendo. Então, você está recebendo a mesma coisa
pagando muito menos. Um exemplo de utilizar aí essa reserva de oportunidade é, por exemplo, aqui, ó. Em fevereiro de 2020, a gente estava aqui nas máximas do Ibovespa, que é o principal índice aí das ações. Quando chegou em março de 2020, as ações caíram, vamos pegar aqui do topo até aqui embaixo, ó, caíram mais de 43%. Quem aproveitou essa queda e continuou comprando até 20 mais ou menos de março aqui de 2020 e segurou aqui até junho, teve uma alta aí de mais de 94%. Então, aproveitar essas oportunidades, ter uma reserva de oportunidade te possibilita ter esses altos ganhos. Mas comprar só porque caiu não é muito inteligente se você não analisar o porquê que está caindo. Terceira dica aí: reavalie os seus investimentos não apenas nos momentos de crise. Se você seguir avaliando os seus fundos imobiliários ali todo mês, porque os fundos imobiliários soltam relatórios todos os meses, não é difícil você acompanhar, tem vários gráficos, várias coisinhas, super tranquilo. Então, se você avalia todos os meses, em momentos que aquele fundo começar a cair, como você todo mês está avaliando, você não vai se surpreender e você vai saber que não, tá tudo bem. Em momentos que você estiver olhando, por exemplo, para as ações, começou a cair, a cada 3 meses você está avaliando aquela empresa e tem o seu e-mail cadastrado no site do RI. Já mostrei aqui para vocês, vou mostrar aqui na telinha de novo também. Mas, nesses momentos, você está cadastrado no site do RI, você sabe que nada mudou com a empresa, você pode aproveitar sem medo essas oportunidades. Mari, o que é esse RI? Por exemplo, uma das empresas que eu invisto é o WIS Soluções. Então, eu vou colocar aqui que agora é o WIS Company. Vou colocar aqui o WIS Company RI. Vai aparecer aqui para mim o WIS. Eu vou direto na área de investidores e toda empresa, todo o site do RI, que é o relacionamento com o investidor ou relação com o investidor, tem todas as informações para você que quer estudar a empresa um pouco mais a fundo. Então, o que você vai ver aqui? Ó, site institucional, você vai ver aqui serviços ao investidores e justamente nesse site específico vai estar aqui serviços investidores, você pode colocar aqui alerta por e-mail. Toda vez, clicou aqui, toda vez que a empresa for lá fazer uma alteração na empresa, for falar que vai pagar dividendos para você, vai chegar um e-mail falando exatamente isso. Então, aqui você vai colocar, ó, nome, e-mail, empresa, perfil. Algumas não vai pedir, mas você pode colocar aqui, eu sou um acionista da empresa, ou eu quero ser um acionista. Mas, normalmente, eu coloco aqui acionista e coloco aqui que aceita, tudo bonitinho, coloca seu nome. A empresa aqui, normalmente, eu coloco o meu nome ou o nome da própria WIS. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Isso aqui é para protocolo. E coloco aqui não sou um robô e enviar. Se em algum momento você não quiser mais receber esses e-mails, dentro do próprio e-mail você vai lá, tem uma partezinha falar no cancelar a inscrição. Clica lá, pronto, acabou. Ah, Mari, todas as empresas vai ter isso aí? Todas as empresas listadas na bolsa têm a questão do RI. Então vamos colocar aqui, ó, Itaúsa, uma famosinha aí do mercado. Então, Itaúsa RI. Então vamos lá de novo, lá no RI da empresa. Aqui vai falar sobre o informe de rendimento que a gente está, no momento que eu estou gravando, tá aparecendo aqui ainda lá para você declarar. Inclusive, se você não sabe como declarar, tem vídeo, vou deixar no final para vocês, também na descrição, tá? Sobre como declarações, fundos imobiliários, bem passo a passo. E aqui na Itaúsa é um pouquinho diferente. A gente tem que vir aqui em menu e procurar aqui aonde que tá falando para cadastrar o e-mail, ó, notificação por e-mail. Nesse caso aqui, toda vez você vai cadastrar o seu e-mail aqui, ó, vai colocar seu nome completo, vai colocar o seu e-mail, colocar o idioma que você quer, clicar não sou um robô e enviar. Simples assim. Cada um vai ter um processo diferente, tá? Mas é basicamente isso. Você vai clicar lá, procurar alerta por e-mail, ou notificação por e-mail, ou mailing, que é basicamente tudo a mesma coisa. E a quarta dica que eu tenho para te falar é sobre rebalanceamento de carteira. Para quem ainda não sabe muito bem o que é esse tal de rebalanceamento, primeiro, definir as proporções que eu quero ter em ação, em fundo imobiliário e renda fixa, por exemplo. Aí as ações começaram a cair e o meu percentual que eu defini caiu, porque as ações se desvalorizaram e os fundos imobiliários se valorizaram.
Então agora eu tenho um percentual maior em fundos imobiliários, um percentual menor em ações. Então, o que a maioria fala? Ah, vende essa parte que teve uma maior valorização e investe um pouco mais na parte que caiu para você rebalancear e ficar dentro das proporções que vocês definiram. Eu, Mari, não concordo com isso. Por quê? Eu detesto fazer vendas. Dá trabalho na hora de você se vender com lucro, gerar lá a sua DARF, dá trabalho na hora de declarar, é muito chato e dá uma dorzinha de cabeça. Então, eu não gosto de fazer isso. O que eu prefiro fazer? Investir um pouco mais ao invés de vender. Vou investindo até atingir o balanceamento ali que eu defini. Porém, contudo, entretanto, não é porque uma ação, por exemplo, dentro das ações se desvalorizaram, então esse mês eu quero investir um pouco mais em ações. Não é porque aquela ação específica caiu que eu tenho que investir um pouco mais só nela. Porque senão o que acontece? A empresa está se deteriorando, eu estou investindo um pouco mais nela para aproveitar a oportunidade e deixo de investir em boas empresas que às vezes lá no futuro vai subir também, vai se valorizar, vai distribuir mais proventos. Então, o que eu aconselho? Não vá por cotação de caiu, alguma coisa do tipo. Defina um percentual que você quer investir ali todos os meses. Todo mês eu vou investir um pouquinho nessa empresa, R$100 aqui, depois no próximo mês eu coloco mais R$100 aqui, se você estiver investindo com um pouquinho, se você estiver investindo com um pouco mais, também é só ir definindo ali critérios. Porque dessa forma, você segue investindo independente de cotação. E aí sim, viu uma oportunidade, está se desvalorizando, mas continua com ótimos fundamentos, aí sim eu invisto um pouco mais, uso aquela reserva de oportunidade para isso. Mas no mês a mês eu sigo investindo quantidades da mesma maneira. Não sei se ficou claro aí, mas eu espero que vocês tenham entendido. E uma outra questão aqui, que é justamente aquela ideia de se caiu eu compro mais porque eu estou investindo para longo prazo. Vou mostrar o cálculo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Então vamos lá. Eu trouxe essa planilhinha aqui com 2 ativos. Um fundo imobiliário, que eu já mostrei para vocês que eu tenho em carteira, já falei dele antes, que é o GGRC11, e a WIS Soluções, que agora é o WIS Company. Eu comprei 100 ações, isso tá na carteira do canal, tá? 100 ações a um preço médio de R$ 7,80. Hoje a ação tá custando aí R$ 5,90, o que significa que se eu comprasse hoje essas mesmas 100 unidades, eu pagaria apenas R$ 590. Apenas não, 590 é muita coisa, né? Mas, enfim, se eu fazer essa diferença aqui, eu tô com um prejuízo de R$ 190 e em percentual isso daria aí mais de 24% de prejuízo. Mas aí tem gente que fala, beleza, vou reduzir o meu preço médio para diminuir o valor do meu prejuízo. Ok, mas digamos que você compre aí mais 100 unidades de WIS Soluções a R$ 5,90. O seu preço médio vai reduzir aqui para R$ 6,85, porque a perca aqui foi muito grande do valor atual para o preço que pagou lá atrás. Então, ainda assim, pegando o preço que seria o total investido mesmo depois dessa nova compra e tirando aqui, se eu tivesse investido todas essas 200 unidades a esses R$ 5,90, eu ainda teria o mesmo valor de prejuízo. O que iria mudar? Iria mudar o percentual da minha perca. Por quê? Porque eu teria colocado aqui 1.000 e pouquinhos ao invés de 780, então em percentual essa variação ficaria menor. Então tem gente que gosta de olhar para isso daqui, quantos por cento está positivo, quantos por cento está negativo, e não olha para valores. Então reduzir preço médio é legal? Pode ser legal, porque você quer continuar investindo na empresa e tal, mas comprar mais não vai reduzir o valor do seu prejuízo, porque você vai comprar mais, porém, você vai comprar mais, mas o prejuízo passado você não vai conseguir repor ele, porque o seu preço médio vai mudar pouco. Mari, mas e se eu comprar o dobro? O valor vai continuar o mesmo, só o percentual que vai cair. No caso dos fundos imobiliários, a mesma coisa. Eu tenho 5 unidades a R$ 121. Isso aqui é só hipotético, tá? Então vamos colocar aqui mais 10 unidades a R$ 115. Eu vou ter aqui um total investido de R$
ou R$ 1.755. E se eu tivesse comprado essas mesmas 15 unidades a R$ 115, eu teria um total aí de 1.725. Fazendo a continha aqui, tirando isso daqui, eu vou continuar com o mesmo prejuízo de antes, R$ 30. E a variação, aí sim essa variação mudou. Porque antes, ó, deixa eu excluir aqui essa comprinha. Antes, eu tinha aqui investido 605 e atualmente, se eu fosse colocar no valor de hoje barra o valor que eu coloquei aqui, porque esses preços eu peguei já tem um tempinho quando eu coloquei essa planilha aqui, então pode ser que esse preço não esteja atualizado, mas enfim, eu tinha uma variação de prejuízo de 4,96%. Ok, se eu colocar aqui esses 10 a 115, essa variação muda para 1,71, ou seja, em percentual eu reduzi a minha perca, ou seja, o valor do meu prejuízo, mas em valores continua o mesmo. Então tem gente que gosta de reduzir o preço médio para depois ir lá e vender ou alguma coisa do tipo. Isso não faz sentido nenhum, não resolve nada, a não ser que você esteja aí investindo nesses ativos, mesmo que eles estejam se desvalorizando, porque você acredita que essa empresa vai continuar sendo uma boa empresa ou que esse fundo imobiliário vai continuar sendo um bom fundo imobiliário. E aí uma outra dica que ainda está dentro dessa questão de rebalanceamento é o seguinte: tem gente que fala assim, eu comprei a R$ 100, hoje está custando 80, não quero mais porque eu vi que é ruim esse investimento, que tá saindo prejuízo e tudo mais, só que eu vou esperar o preço subir para R$ 100 de novo, que foi o valor que eu paguei, para eu não sair no prejuízo, ou pelo menos subir próximo do valor que eu paguei para reduzir o meu prejuízo aí e eu não ter tantas percas. Galera, pensa comigo, tava R$ 100, se desvalorizou para 80, alguma coisa aconteceu. Provavelmente perdeu fundamentos e por isso você quer vender. Você acha que se perdeu fundamentos, vai subir por quê? Perdeu fundamento. O prejuízo você já teve. O que você pode fazer é se livrar de uma coisa que para você já não faz sentido, pegar esse valor investido aí ou que sobrou dele e investir em uma coisa melhor. Não carrega aquilo que não faz mais sentido para a tua carteira. Ah, Mari, eu tenho uma política de não fazer vendas. Ok, segue então. Mas, na minha visão, não faz sentido eu esperar ter aquele mesmo valor que eu paguei ali só para poder vender depois. Até porque se chegar no mesmo valor de antes, provavelmente é porque melhorou os fundamentos. Então, alguma coisa deve ter acontecido. Se você acha que caiu porque, sei lá, aconteceu alguma coisa aleatória que a empresa vai melhorar no futuro, beleza, tranquilo. Agora, se você não quer mais aquele ativo na tua carteira, por que cargas d'água você acha que ele vai subir se perder o fundamento se você não quer mais aquele ativo? Então, o que eu tenho para te falar? Se não faz sentido mais para você, você quer vender agora ou depois, ou enfim, se livre e vê boas oportunidades. É uma recomendação? Não. É o que eu faço. Tinha um fundo imobiliário, queria vender ele e tirar da minha carteira. Fui lá e vendi. Mas está sendo prejuízo. E daí? Eu peguei aquele valor e investi numa coisa que eu acho que vai me dar um retorno muito maior e que tem bons fundamentos. Tá tudo bem pra mim. Até porque, o que é melhor? Eu saber que eu saí no prejuízo e fazer um bom investimento aqui, que eu sei que vai lá no futuro vai me dar bons retornos, ou eu ficar abrindo a minha corretora toda vez, vendo aquele ativo se desvalorizando e perdendo fundamento e pensando, por que eu investi nisso? Por que eu investi nisso? Por que eu não me livrei disso? Estou perdendo ainda mais dinheiro. Se eu tivesse vendido na semana passada. Porque todas essas coisas passam na cabecinha de quem é investidor alguma vez na vida. Se nunca aconteceu com você, algum dia vai acontecer. Então, se não faz mais sentido para você e você tem a política de não vender, beleza. Se você está esperando voltar para o preço médio, dá uma reavaliada aí. E fuja do efeito manada. Não é porque tá todo mundo vendendo que você tem que vender também. Sempre analise, tá? E entenda, reduzir preço médio nem sempre é o melhor caminho. Se você olhar aqui para a carteira do canal, apesar de ter essa diferença aí que eu comprei o Soluções a um preço médio de R$ 7,80 e hoje ela está custando ali R$ 5,90 na média, a carteira do canal ainda está positiva. Eu peguei no celular aqui o aplicativo da Nuinvest, que é a corretora que a gente faz nossos investimentos, e mostrei aqui para vocês. A carteira rendeu mais de 23% em
um ano, na verdade menos de um ano, que a gente criou ela em junho mais ou menos ali. Então, a gente investiu em renda fixa, a gente investiu em ações, a gente investiu em fundos imobiliários. Se a gente der uma olhada, manter a diversificação vale muito mais a pena do que ficar preocupado com o preço médio. E aí, só para a gente fechar, não fique entrando na corretora todo santo dia para ver se aquele ativo subiu ou caiu. Se tá te incomodando, reavalia. Ainda faz sentido? Ok. Não faz sentido? Tome uma atitude. Ou de não entrar mais na corretora para ver aquilo ali, entrar só para fazer sua compra ali, pronto, sair, nem olhar para isso, ou de vender logo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!